Paz seja convosco. Como estão vocês? Tudo bem? Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Senhor Deus e eterno Pai, louvamos o Teu nome, bendizemos o Teu nome, Senhor. Tu és digno de toda honra, todo louvor, toda adoração. Exaltado seja o Teu nome eternamente. Obrigada por todos os Teus feitos, Senhor, e por muito mais. Obrigada por essa oportunidade de estarmos reunidos em Tua presença, Senhor, Espírito Santo. Amados, eu gostaria de dar um resumo da vida de José, mas eu vou falar dos trechos mais importantes. Então, José, ele era o filho preferido, né? Filho da mulher que ele mais amou, a Raquel. Foi filho da velhice também, né? José cresceu, José cresceu como favorito do seu pai. Ele foi o primeiro filho de Raquel, a esposa, né, mais favorita, assim, a favorita de Jacó. E foi também filho da velhice, que faleceu, a esposa, né, Raquel, faleceu dando à luz ao segundo filho, né, Benjamim. E em exibição do seu amor para com o seu filho, ele deu uma túnica colorida. E os irmãos, eles tinham uma espécie de uma implicância, né? Assim, porque José era um favorito do pai, né? Então ele tinha uma espécie de uma invejinha, né? Do irmão. E em exibição ele deu a túnica colorida e eles passaram a ter mais raiva ainda, porque José ganhou essa túnica. Eles detestavam seu status especial, né? Os irmãos nasceram de Lia, cujo pai, Labão, havia enganado Jacó, não é? Porque Jacó trabalhou 7 anos para casar, na verdade, para casar com Raquel. Só que ele preparou aquele ritual todo, que quando no escurinho, que quando ele deitou, ele achava que teria deitado com a amada dele, né, a Raquel. Mas na verdade, Labão tinha colocado a primeira, porque naquela época tinha que casar a mais velha. Então ele fez aquele arrumadinho, né, e ele se deitou, não sabia que estava dormindo no escurinho, não sabia que estava tendo intimidade com a irmã, e não com... Quando amanheceu, que ele olhou, que viu, aí ele foi à procura de Labão, né? Foi questionar Labão, e Labão, enganador, disse que ele teria que, sendo assim, ele teria que trabalhar mais 7 anos, e assim foi, ele fez, e chegou a casar com Raquel. A princípio, Raquel, ela não podia dar filhos, mas depois Deus abriu a madre dela. Então, infelizmente, Jacó, ele amava, né? Ele amava mais Lia ou Léa. Aliás, amava mais Raquel do que Lia ou Léa. Tem Bíblia que fala Léa, tem Bíblia que fala Lia. Ainda mais frustrante para os irmãos de José foram seus sonhos grandiosos, né? Que ele sonhou, certa vez ele sonhou que 11 feixes de grãos, cada um representava um de seus irmãos, curvavam ao feixe dele. E outro sonho que José relatou, o sol que representava seu pai e a lua, a sua mãe, e 11 estrelas, sem suposições, todos esses se curvavam a ele. Com seu casaco, o tratamento preferencial e sonhos grandiosos, José foi um homem marcado no que diz respeito aos seus irmãos, né? Eu estou lendo aqui. Aí teve a conspiração traiçoeira, né? Certa vez o pai dele mandou, os irmãos estavam pastoreando as ovelhas, e ele mandou levar alimento, né, suprimento para os irmãos. E quando ele foi, aí os irmãos disseram assim, lá veio o sonhador mor. Existia uma inveja muito grande dos irmãos para com José. Quando ele os encontrou em um lugar chamado Dotã, a maioria dos irmãos
queria matá-lo, né? E jogá-lo no poço vazio. E assim fizeram, só que não mataram, né? E um dos irmãos, o mais velho, o Rubem sugeriu que ele fosse jogado, mas na verdade Rubem não queria nada daquilo. Rubem, o irmão mais velho, queria proteger. Então Rubem se ausentou um pouco e ele fez assim, uma promessa para ele mesmo, que quando ele voltasse tiraria o irmão e levaria o irmão para o pai, né? Levaria o José para o pai. Só que, antes de Rubem chegar, os irmãos venderam José como escravo a uma caravana que foi passando no Egito, que ia para o Egito, os mercadores, e ele vendeu José. E quando José chegou lá no Egito, né, o bichinho ainda apanhou, porque ele rejeitava aí, né? No que ele rejeitava aí, então ele levou algumas chicotadas, ele apanhou, chorou muito. Quando chegou lá, o capitão de Faraó comprou ele como escravo. Então ele foi levado para a casa de Faraó e apresentou, né, aos servos, apresentou a esposa de Faraó e deu as atividades para ele fazer, né? Houve todo um preparo, né? Toda uma orientação. E ele começou a administrar, ele começou a trabalhar. No que ele começou a trabalhar na casa de Faraó, ele se destacou, porque Faraó gostou muito. Aliás, o capitão de Faraó, o Potifar, gostou muito do seu desempenho, né? Tudo que ele fazia com muita dedicação, então, e amor, né, e temente a Deus, e tudo isso foi avaliado. Então ele colocou, com pouco tempo ele colocou José num cargo de administrador da casa dele. Ele tinha acesso a tudo, né? Abaixo do capitão, ele tinha acesso a tudo, claro, exceto a mulher dele, né? E a mulher dele. Então é assim, ele se destacou tanto que ele foi promovido. Logo, logo ele foi promovido. E José, ele sempre teve uma boa aparência, um homem bonito, um rapaz bonito. Então a esposa de Potifar, ela encheu os olhos assim, ela se apaixonou por ele. Então ela começou, também falta de caráter, né? Ela começou a se insinuar para ele, a querer seduzi-lo. Isso por diversas vezes, e ele sempre fugia. Aí quando foi uma certa vez, ela agarrou ele. Ela forçou mesmo a situação, ela agarrou ele. No que agarrou ele, ele sempre fugia. Aí dessa vez, quando ele fugiu, ficou a capa na mão dela. Então ela usou isso aí para dizer aos servos e a Faraó que ele é que tinha tentado estrupá-la. Então o Faraó, ele não teve outra alternativa, não é? Porque não tinha testemunhas. Então ele não teve outra alternativa a não ser mandar José para a prisão. José inocentemente foi para a prisão. E mesmo lá na prisão, José continuava a fazer seu trabalho, continuava a ajudar, né, ao carcereiro, chefe. E ele, de novo, se destacou na tudo que ele orava ao Senhor, né, seu temor ao Senhor e a sua dedicação, seu esforço. Então, o encarregado, o chefe da presídio, colocou ele como encarregado dos outros presos. Quer dizer, aonde ele chegava, ele se destacava. E ali ele pôde conhecer, quando estava na prisão, ele pôde conhecer 2 presidiários que tiveram 2 sonhos, né? Inclusive,
eles contaram para José. E José interpretou o sonho de cada um. Deixa eu abrir aqui um pouquinho, que está tão escuro. Eu não sei se vou poder, porque estava fazendo muito barulho. Os cachorros latindo demais. Deixa eu ver aqui. Só um minuto, por favor. Aí o sonho do padeiro-chefe. Aliás, primeiro do copeiro. O copeiro-chefe contou o seu sonho, que ele havia uma videira diante dele e na videira 3 ramos. Ao brotar a videira, havia flores e seus cachos produziam uvas maduras. O copo de Faraó estava na minha mão. Peguei as uvas e as espremi no copo de Faraó e entreguei a ele. Então, a interpretação que José deu para esse sonho foi que ele seria reintegrado ao cargo dele lá em Faraó, né, junto com Faraó. Que ele fazia exatamente assim. A função do copeiro, né, é provar o alimento antes que... Eu não sei se é só a bebida ou só a comida também. Eu acho que é a comida também. Antes de dar para o Faraó, ele provava e entregava na mão do Faraó. E ele foi reintegrado, né? Realmente, os sonhos foram concretizados da mesma forma que o José interpretou. Então, agora vamos ver o sonho do padeiro. O padeiro foi assim. Ele disse: eu também tive um sonho, 3 cestos de pães branco estavam sobre a minha cabeça. No cesto mais alto havia todo tipo de comida que um padeiro faz para Faraó. E as aves vinham na minha cabeça e comiam do cesto que estava sobre a minha cabeça. Então José interpretou o sonho do padeiro de que com 3 dias, esses 3 cestos significavam 3 dias. A mesma coisa foi o sonho do padeiro. Significava 3 ramos da videira. Esses 3 dias significava que ambos, né, voltariam para o palácio com 3 dias. Só que um ia ser reintegrado ao cargo de Faraó, a trabalhar com Faraó, como antes. E o padeiro-chefe, ele ia ser condenado, ele ia ser executado, ia ser enforcado. E assim foi. No 3º dia houve o aniversário, a comemoração de aniversário de Faraó. Então ele fez um banquete, né? Estava no meio dos servos e o padeiro foi reintegrado. Aliás, o copeiro foi reintegrado ao cargo de antes e o padeiro foi enforcado. E a sua carne foi pendurada na árvore. Horrível isso, né, gente? Mas é o que tem na Bíblia. Depois passando isso aí, depois que passou esse evento, quando ainda José estava na prisão com os 2 carcereiros, os 2 presidiários, né, o copeiro e o padeiro, ele havia falado para o copeiro que ao chegar lá em Faraó, quando ele fosse reintegrado ao cargo dele, ele não esquecesse de falar sobre José, que ele estava na prisão inocentemente, que ele não tinha feito nada para estar ali, né? Houve um engano, houve uma tramóia, um equívoco, e ele estava ali por uma mentira da esposa de Potifar. Mas o copeiro-chefe, ele esqueceu. Aí, depois de 2 anos, foi que Faraó teve um sonho. Na verdade, teve 2 sonhos, embora um significado, né, na interpretação de José, porque ele tinha um dom que Deus deu a ele, e ele de interpretar sonhos. Então, quando ele interpretou o sonho, ele até falou isso, que o copeiro havia esquecido
de falar. Então ele passou 2 anos ainda, coitado, na prisão. E aí ele foi, o copeiro disse para Faraó, porque ele teve o sonho, os 2 sonhos, e mandou chamar os magos, os adivinhos, né? Os sábios, né? Que eles chamavam de sábios, mas nenhum soube interpretar o sonho. Então foi quando o copeiro se lembrou que quando eles estavam, devido à ofensa, né, que eles tinham feito a Faraó e foram parar na cadeia, então ele disse a Faraó, olha Faraó, lá tinha uma pessoa, o nome dele é José, ele interpretou o nosso sonho e aconteceu exatamente como ele falou. Aí foi quando, aí creio que ele também vai concretizar, interpretar, aliás, o seu sonho. Aí o faraó mandou chamar José. Houve aquela preparação toda, né? Ele tomou um banho, se barbeou, eu penso assim, né? E ele foi todo pronto para se encontrar na presença do faraó. Quando lá chegou, Faraó contou o sonho e ele interpretou que os 2 sonhos tinham o mesmo significado. Aqui está o sonho de Faraó. Ele disse que estava, eu estou lendo agora Gênesis 41, especificamente no versículo 2. Do rio, ele contando para Faraó, do rio subiam 7 vacas de boa aparência e gordas, pastavam no meio dos juncos. Após elas subiam do rio outras 7 vacas, de aparência feia e magras, e pararam junto às primeiras, na margem do rio. As vacas de aparência feia, magras, engoliam as 7 vacas de boa aparência e gordas. Mas ele disse que as vacas magras engoliam as gordas. E mesmo depois de engolir as gordas, elas continuavam magras e feias. Aí ele disse que tornou a dormir, e quando ele acordou, né, ele tornou a dormir e teve outro sonho. Disse que ele sonhou outra vez. De uma só haste saíam 7 espigas, né, umas espigas cheias e boas. E após elas nasciam 7 espigas mirradas e queimadas pelo vento. As espigas mirradas devoravam. Sonho parecido com o que ele tinha tido com as vacas, né? Só que a diferença é que foram com espigas. O segundo sonho. As espigas boas, elas eram devoradas pelas espigas mirradas, secas, queimadas pelo vento. Aí ele contou a José. A José disse que os 2 sonhos tinham o mesmo significado. E eram 2 sonhos porque o Senhor, ele tinha pressa em fazer acontecer aqueles sonhos. Que na verdade o que representavam era que haveria no Egito 7 anos de grande, né, de grande abundância, que não ia faltar nada, né? Mas haveria depois disso 7 anos de muita seca, jamais vista. Então ele orientou o faraó separar, escolher um administrador para que fizesse reservas, né? Tirasse o quinto, deixa eu ver aqui essa parte que fala, da quinta parte, é que eu me adiantei. Cadê aqui? Aí ele disse assim, será que poderíamos achar alguém melhor do que José? Ele escolheu José, né? Um homem em que está o Espírito de Deus. Depois Faraó disse a José, visto que Deus revelou tudo isto a você, não há ninguém tão ajuizado e sábio como você. Você será o administrador da minha casa e todo o meu povo obedecerá a tua palavra. Somente no trono
eu serei maior do que você. Faraó disse mais a José: eis que eu continuo a autoridade sobre toda a terra do Egito. Ele seria a pessoa, né, de grande autoridade abaixo de Faraó. Então Faraó tirou o seu anel Zinete, da mão e pôs no dedo de José. Mandou que vestissem com roupas de linho fino e lhes pôs no pescoço um colar de ouro. E o fez subir na segunda carruagem e clamavam diante dele: inclinem-se todos, desse modo deu-lhes autoridade sobre toda a terra do Egito. Disse ainda Faraó a José: eu sou Faraó, mas sem a sua ordem ninguém poderá fazer nada em toda a terra do Egito. E Faraó chamou José de Zafenate Paneia e lhe deu sua mulher Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E José percorreu toda a terra do Egito. José tinha 30 anos de idade quando se apresentou a Faraó, rei do Egito. Quando ele foi levado pelos ismaelitas, ele tinha entre 17 a 18 anos. Nos 7 anos de fartura, a terra produziu com abundância. E José ajuntou todo o mantimento que houve na terra do Egito durante os 7 anos e o guardou nas cidades, o mantimento do campo ao redor da casa, cidade guardada na mesma cidade. Assim José ajuntou muitíssimo cereal, como a areia do mar, até perder a conta, porque ia além das medidas. Antes de chegar a fome, nasceram os filhos de José, com Asenato, filha de Potífera, sacerdote de On. Ao primogênito chamou de Manassés e o outro de Efraim, né? Todo o seu trabalho, toda a casa do seu pai. Aí nós sabemos que houve aquela parte, né? Que os irmãos dele, devido à fome, eles foram ao Egito, a mando do seu pai, para buscar mantimento, né? Comprar mantimento. Então José, chegando lá, José reconheceu eles. A princípio, né? Deu uma espécie de um castiguinho, né? Reteve eles lá, né? Ficaram um tempo, mas depois eles fizeram com que um dos irmãos ficou, né? Judá ficou para ele buscar, que ele queria que ver o irmão mais novo dele, Benjamim, e depois trouxesse o pai. Aí foi quando depois ele revelou quem era, que era o irmão deles, era José. Foi muito emocionante, eu assisti o filme, né? A história bíblica é muito emocionante. Eu até chorei, porque é muito emocionante quando ele vê os irmãos dele. E depois manda buscar o pai, e o pai passa a morar lá, eles começam a viver e ter abundância, e José faz toda a reserva, né, do mantimento, e ficou tudo bem. Ele foi feito governador, e abaixo de Faraó ele era a autoridade máxima, né? Então, depois ele teve filhos, como foi lido aqui, e o pai de José, antes de morrer, conheceu, e os irmãos também conheceram os filhos dele. A história é muito impactante, sabe? É edificante e impactante. Quem não assistiu ainda, quem não leu e não teve oportunidade de assistir os vídeos bíblicos de José, assista, né? Tem muitos exemplos assim que servem muito de lição para nós, né? A perseverança dele, né? Ele perdoou os irmãos, né? Que os irmãos fizeram muita maldade com ele por inveja, mas tem muitas coisas, embora tenha passado por tantas coisas, mas ele nunca deixou de acreditar no Senhor, ele nunca deixou de crer
que o Senhor tiraria ele daquela situação. E assim, ele sofreu muito, até depois ele contando, ele chorou muito. Mas é um filme, o vídeo, quando eu digo filme, é o vídeo, né, sobre a história dele. É muito bonito, gente. É uma das histórias mais edificantes, a história de José. Senhor Deus, nós te agradecemos, em nome de Jesus, pela oportunidade de estarmos lendo a tua palavra, ministrando a tua palavra. Louvado e engrandecido eternamente seja o nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Santo e poderoso é o Senhor. Senhor, continua nos protegendo, nos abençoando, Senhor. E eu intercedo por vidas, Senhor. Se há alguém, Senhor, acometido por alguma enfermidade, vem Jeová Rafá, toca nessa pessoa e cura, meu Deus. Também, Senhor, se houver alguém necessitado de uma providência, uma provisão, libertação, Senhor. Porque o Senhor sabe a necessidade de cada um. Então, segundo o teu querer, supre a necessidade de cada um, Senhor. Em nome de Jesus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, pois teu é o reino, o poder, a glória e a honra para todos sempre. Amém. Assim seja. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Até mais.